Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de estudos amazônicos e nessa aula a gente vai dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 8, em que a gente começou a falar sobre as políticas de valorização econômica da Amazônia. Na última aula nós falamos sobre a Operação Amazônia e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o primeiro e o segundo PDA. O que é isso? Muito bem, fica aí, presta atenção, né? Abre o teu livro que tu vai já descobrir o que é. Beleza? Então abre lá na página 58, ainda no capítulo 8, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Muito bem, meus queridos, então, dando continuidade ao capítulo 8, tá? Só para relembrar, lá na aula passada nós começamos a falar sobre as políticas de ocupação da Amazônia, que foram implementadas, né, aqui na nossa região no período da ditadura militar. Então, nós começamos a falar sobre a Operação Amazônia, né? O que era, né? Aquele início ali, nós vimos que ela era uma política interventora, né? Que vinha ali do governo federal, sem participação da população local. A gente vai, mais para frente, vai falar melhor sobre isso, tá? Mas ela era caracterizada por ser uma política interventora, centralizadora e modernizadora, tá? E nós vimos também sobre a ideia, né, de integração social, que não é uma ideia nova, né, não era uma ideia nova, na verdade, não era uma ideia só do governo dos militares, já era uma ideia que vinha de algum tempo, desde lá do Vargas, tomou corpo com Juscelino Kubitschek, mas no período do regime militar, né, dos governos da ditadura militar, ela vai tomar proporções ainda maiores. E dentro disso, né, dentro dessa visão de integração nacional, é que a gente continua falando aqui no capítulo 8, agora sobre os planos de desenvolvimento da Amazônia. Antes da gente falar sobre os planos de desenvolvimento da Amazônia em si, a gente precisa entender, né, que existia algo que era chamado de Planos Nacionais de Desenvolvimento. O que eram os Planos Nacionais de Desenvolvimento? Eles vão ser criados ali no ano de 1969, tá? E qual o objetivo desses planos? Como o próprio nome já diz, nacionais, né? Então, eles vão tratar, né, de parâmetros para a Federação Brasileira como um todo, não só para a Amazônia, tá? Então, esses planos nacionais, o objetivo deles era justamente estabelecer as expectativas de desenvolvimento para o país, tá? E as formas de alcançar essas expectativas. Então, era uma maneira de criar, né, uma ideia, a criar perspectivas, expectativas sobre até onde o Brasil deveria chegar como nação, em termos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e dali, então, planejar como que se alcançariam essas metas, tá? Então, eles eram formulados para serem executados durante o mandato do presidente da República. Então, aquele presidente militar vai ficar ali 2, 3 anos, 5 anos, então esses planos vão funcionar durante o período do mandato dele. Por quê? Porque o próximo presidente poderia vir e traçar outras metas. Daí, então, teriam que ser feitos novos planos, tá? E o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, ou primeiro PND, tá? Ele vai de 1972 a 1974. E o segundo PND vai de 1975 a 1979. Tá? Então, os planos de desenvolvimento da Amazônia, eles são desdobramentos desses planos nacionais de desenvolvimento. Então, olha só, a gente tem um plano, né, ou planos, na verdade, de uma maneira geral, para o país. E aí, para cada região, você teria, né, objetivos específicos, de acordo com aquilo que, na visão, né, do governo federal, era necessário alcançar para aquela região, tá? Nós já vimos que fazia parte, né, da política do governo militar essa ideia de implementar políticas centralizadoras, interventoras e modernizadoras. Então, na última aula, nós vimos o que isso significa. Tá? Centralizadora é porque vinha tudo de lá de Brasília, vinha tudo do governo federal. Interventora, né, porque você não tinha ali muita consulta da população local, não, era partir da perspectiva realmente do governo federal. E modernizadora era justamente porque era sempre com o objetivo, né, de alcançar o progresso da nação, de se desenvolver. Tá? Pensando nisso, é que foi criada a Operação Amazônia e junto com ela, posteriormente, na verdade, vão vir os planos de desenvolvimento
para a região, tá? Que fazem parte dos planos nacionais de desenvolvimento. Então, não eram planos exclusivos para a região amazônica, você tinha planos mais gerais e os planos daqui, né, eram específicos, mas faziam parte desses planos gerais, tá? Primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia ou primeiro PDA, tá? É isso que significa PDA, Plano de Desenvolvimento da Amazônia. O primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, ou primeiro PDA, tá? Ele vai se mostrar um desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, é uma continuidade daquilo, né, lá da Operação Amazônia. Então, os primeiros passos, vamos dizer assim, né, de política de ocupação e de desenvolvimento da região amazônica, no período da ditadura militar, vai ser a Operação Amazônia. Consequentemente, visando ali principalmente a parte da integração nacional, a gente tem aí o Plano Nacional de Desenvolvimento e junto dele o primeiro PDA, que era o plano específico para cá, para a região. E qual o objetivo desse primeiro PDA? Planejar os investimentos para cá, para a região, e projetar a colonização da região pelos 4 anos seguintes. Lembra? O Plano Nacional de Desenvolvimento eram os planos, eram as expectativas e as formas de alcançar essas expectativas durante o mandato de um presidente da República. Por isso aí, né, aqui, né, o lance dos 4 anos seguintes, porque esse seria o período do mandato do presidente militar que estaria no poder. Então, esses planos, eles são específicos para esse momento, né, para serem realizados nesse período. Aí a gente pode pensar assim, mas por que isso, né? Afinal de contas, era uma ditadura militar, o próximo presidente que assumiria seria um outro militar, então ele não cancelaria, né, os planos anteriores. Realmente, eles não cancelariam. Mas era uma maneira de manter as coisas num determinado ritmo. Lembra, eram militares, né? Então, você tinha ali o lance de você ter um prazo e cumprir com o prazo e manter um ritmo acelerado de desenvolvimento. Assim, quando viesse um outro presidente, né, o próximo presidente 4 anos depois, você já teria outros planos, outros objetivos, porque esses primeiros aqui já teriam sido alcançados. E uma coisa não atrapalharia a outra, deu para entender? Então, por isso que esse projeto, né, esses projetos, esses planos, eles eram pensados para serem desenvolvidos pelos 4 anos seguintes, que era o período do mandato presidencial, tá? Colonização, a gente chama aqui, a gente vai lembrar, né, lá da preocupação com a ocupação e com o desenvolvimento da região, tá? Por isso esse colonização entre aspas aí, porque era realmente para desenvolver a Amazônia. Essa era a ideia, certo? Para concretizar a integração da Amazônia ao território nacional, porque isso é parte, né, dessa colonização, né, além da ocupação, da fixação de pessoas aqui, você tinha também a ideia de integração nacional, né? Então, ainda se tinha a ideia de que a Amazônia era um local que fazia parte do Brasil, mas era afastado, era muito diferente, né? A realidade amazônica era muito diferente da realidade do Nordeste brasileiro, do Sudeste, do Sul, enfim, das outras regiões. Então, se tinha essa ideia de integrar o Brasil, tá? E para concretizar esses planos, esses projetos de integração da Amazônia ao território nacional, tá? Foram abertas rodovias, né? Lembra que a gente comentou sobre isso, né, quando a gente estava falando lá no capítulo 7, que já era uma ideia desde lá do Getúlio, né, a integração nacional, mas que ela vai se concretizar mesmo com o governo do Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque o Juscelino vai construir Brasília, né, vai levantar uma nova capital bem no centro do país. Isso é proposital, né? Por quê? Porque tira ali da região do litoral e traz para o centro brasileiro, tá? Do Planalto, tanto que Brasília fica no Planalto Central brasileiro, e a partir dali você integra ela às demais regiões. Então, foi nesse período, né, que a gente teve lá a abertura da rodovia Belém-Brasília e tantas outras, tá? Mas para cá, para a região, foi Belém-Brasília. Inspirado nisso, vamos dizer, baseado nisso que tinha dado certo, tá? Essa ideia de integração nacional através de rodovias, ela permanece no período do governo dos militares. E focando aqui na região, né, porque a gente não vai falar sobre todas as rodovias que foram abertas no Brasil nesse período, não tem necessidade. Afinal de contas, é estudos amazônicos, então vamos nos concentrar na nossa região. Aqui na região, a gente teve várias rodovias que foram abertas nesse período.
tá? Nós vamos falar um pouco melhor sobre elas mais adiante, quando a gente entrar na parte de geografia da Amazônia, tá? Mas elas foram abertas com um objetivo claro, né? O de integrar a Amazônia ao território nacional. Tá? Então, foram abertas rodovias como, por exemplo, né, eu destaquei aqui para vocês um exemplo, a Transamazônica, tá? Que ela deveria ligar, tá, a região norte toda à região nordeste. Então, ela meio que atravessaria aqui, né, desde o Amazonas, passando pelo Pará, até chegar aqui no final, tá? Na Paraíba, tá? Então, você tem aí no mapa, né, bem desenhado onde que deveria ser a Transamazônica. Se deu certo, é uma outra história, tá? A gente vai conversar sobre isso mais adiante. A gente está falando aqui dos planos, né? Dos projetos. Quem é que nunca tem projeto, nunca faz planos, sonha, né? Então, estamos aqui neste período ainda, tá? Mais para frente a gente vai ver se o negócio deu certo ou não, beleza? Então, a abertura de rodovias era o primeiro passo, né, para essa integração nacional. Outra coisa importante eram os projetos energéticos para desenvolver a região, como, por exemplo, os projetos que foram executados para a construção de hidrelétricas. Para quê? Para suprir as necessidades energéticas do país. Era uma maneira, na visão do governo federal, né, de aproveitar ali os recursos hídricos da região para a produção de energia elétrica para o país, né? Então, você tinha tanto a abertura de rodovias para integrar, né? E um passo importante da Amazônia fazendo parte aí desse desenvolvimento nacional, contribuindo com produção de energia elétrica, né? Com suprimentos energéticos para o restante do país. Tá? Aqui a gente tem a imagem da usina de Tucuruí sendo construída. Tá? Nós temos aqui, então, uma imagem da abertura da Transamazônica. A Transamazônica, ela realmente é uma rodovia que ela vai rasgar no meio da floresta, tá? Não é fácil construir uma rodovia assim, porque ela passa por terrenos muito diferentes, por relevos muito diferentes, né? A questão climática também da região, você abrir uma rodovia no meio da floresta amazônica é um negócio complicado, tá? Essa é como ela ficou atualmente. Na verdade, a Transamazônica ela é um grande elefante branco, quer dizer, é uma obra gigantesca do período lá da ditadura militar, que ela nunca foi concluída 100%, essa é a real. Lembra do mapa que a gente viu ainda agora, no slide anterior, né? Você viu da onde que ela tinha que começar e onde que ela tinha que terminar? Pois é, são poucos os quilômetros dela que são realmente asfaltados, duplicados, então nem se fala. Né? Mas boa parte dessa rodovia, principalmente que está assim, para dentro da região amazônica de verdade, né? Nem tanto a parte que está no Nordeste, mas a parte que está dentro da Amazônia, ela está nesse estado. Né? Algumas partes são asfaltadas, porque alguns estados fizeram isso, ou alguns municípios, né? Então trechos, mas a maior parte dela mesmo, para cá, para dentro da região amazônica, ela está assim. Né? É um terreno muito difícil. As pessoas que moram próximo à Transamazônica ou que precisam passar por ela, porque é uma estrada que seria realmente muito útil, você tem muito transporte de carga por ali, né? Reclamam que no período de chuvas na região amazônica, ela fica nesse estado que a gente está vendo aqui na foto, e até pior, tá? Mas é de atolar caminhão mesmo, tá? E no período seco, que é esse que a gente está vivendo agora, que é o famoso verão amazônico, ela fica só poeira. Tá? Então, é realmente muito difícil, porque ela foi construída, né? Ela foi aberta numa região de floresta que talvez não tivesse realmente condição de receber. Então, ela é uma obra que ficou aí, né, para as pessoas olharem, mas que realmente não deu 100% certo. Até hoje, ela não está 100% concluída do jeito que ela foi planejada. Ao contrário da Transamazônica, a gente tem aqui a hidrelétrica de Tucuruí, que fica na cidade de Tucuruí, obviamente, né? Que foi, né? Ela começou a ser construída ali na década de 70, foi finalizada, né? Funciona, distribui energia, produz e distribui energia, né? Para outras regiões do país, inclusive não só aqui, mas que, como toda hidrelétrica, né, traz aí os seus impactos sociais e os impactos ambientais provenientes da construção dessas
dessas hidrelétricas, né? Você tem que alagar municípios, então você retira pessoas dos seus lugares, né? Você muda o ambiente da região para poder fazer essas construções, né? Energia que é produzida por hidrelétricas, ela tem um período, né, que ela vai existir, depois ela não vai conseguir funcionar mais, não vai dar muito certo, enfim. Então você tem todo um conjunto de impactos, né, referentes a isso. Certo? Então, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente ainda não vai se aprofundar necessariamente nessas duas questões, porque nós vamos tratar sobre isso mais adiante, mas é só para a gente ter o conhecimento aqui sobre os resultados desse primeiro PDA, né? Desse primeiro plano de desenvolvimento da Amazônia. Então, não foi algo que ficou só no papel, né? Só no planejamento, ele realmente existiu, tá? Deu resultado, mesmo que não tenha sido exatamente o esperado, mas deu resultado. E aí a gente tem o segundo PDA. O segundo PDA, ele vai de 1975 a 1979, tá? O primeiro, ele é ali dos anos de 1970, tá? O segundo é de 75 a 79, beleza? E o segundo PDA, ele vai vir reafirmando as diretrizes do primeiro e expandindo um pouco mais também, né? Se o primeiro ele vai se ater ali à questão da abertura das rodovias e a questão das hidrelétricas, né? Da execução das hidrelétricas, o segundo ele reafirma algumas coisas e expande outras. Então, por exemplo, uma expansão que ele vai dar é definir a região como área privilegiada para agronegócio, né? Se você lembrar bem, nós já vemos falando sobre isso já há algum tempo, desde lá do governo do Vargas, né, com a ideia de transformar a Amazônia, né, em colônias agrícolas, né, e transformar ela em produtora, né, de matéria-prima para o restante do país. Esse não era exatamente o plano dos governos militares, tá? De transformar a Amazônia inteira em zona agrícola e pecuária, mas fazia parte, né? Então a Amazônia, além das outras coisas, né, que eles tinham planejado, tá? Ela foi enxergada como uma região, né, potencial para o agronegócio. E se você lembrar bem, agronegócio é diferente lá da agricultura familiar, daquela agricultura menor, aquela agricultura feita por cooperativas, tá? Ele é uma agricultura praticada por empresas, né? Então ele trabalha com demandas muito grandes, com produções em larga escala, o latifúndio, né? É prioridade nesse caso, tá? Então vai ser uma região em que esse tipo de atividade econômica vai ser bem vista, né? E bem-vinda na região, segundo esse plano de desenvolvimento, o segundo PDA, tá? Vai continuar a ideia da edificação das hidrelétricas, até porque Tucuruí começa a ser, ela leva a década de 70 praticamente inteira, né, para ficar pronta, tá? Então, continua, né, a ideia das hidrelétricas, por isso que a gente falou que é uma reafirmação também do primeiro, é uma reafirmação e uma expansão, né? O lance do agronegócio aqui, por exemplo, é uma expansão do primeiro plano, mas a edificação das hidrelétricas é uma reafirmação. Então, continua a edificação das hidrelétricas, tá? E projetos minerometalúrgicos, tá? Esses projetos minerometalúrgicos são aqueles que vão incentivar, né, a vinda de empresas para cá, que vão explorar o potencial mineral da região, tá? Nós não vamos ainda nos ater muito, tá, a essas questões, porque nós vamos falar sobre esses projetos minerometalúrgicos, são os conhecidos grandes projetos da Amazônia. Então, nós vamos falar melhor sobre cada um deles mais adiante, tá? Aqui é só para a gente entender que essa definição, né, de que esses projetos grandiosos sobre exploração mineral deveriam vir para cá, para a região, ela começa aqui no segundo PDA, tá? Então, essa é a questão, ok? Nós não vamos nos aprofundar ainda nisso, porque nós vamos falar sobre isso mais adiante, porque é só para a gente ter um gostinho, né? Um pequeno spoiler, vamos dizer assim. Agora, de onde que vinha o capital necessário para a execução desses planos? Sim, porque isso não vai ser feito de graça, né? Isso tem que vir dinheiro de algum lugar para todos esses projetos grandiosos, porque são todos muito grandiosos, se você for parar para prestar atenção, né?
abertura de rodovias. Era uma rodovia, e eu tô pegando exemplo só de uma, que é a Transamazônica, tá? Porque tiveram muitas outras. Era uma rodovia que ia rasgar ali do norte para o nordeste, né? Praticamente do Atlântico para o Pacífico. Pelo menos é deixar mais perto do Pacífico, né? Não necessariamente na margem, né? Mas perto do Pacífico. Então, caramba, era um negócio realmente grandioso, né? A construção de hidrelétricas. Quem já teve a oportunidade de viajar e ver uma hidrelétrica sabe que o negócio é enorme, né? Grandes projetos na Amazônia, então mineradoras explorando o solo. Eram projetos muito grandiosos, eram planos realmente megalomaníacos. Tá? E de onde que vinha esse dinheiro? Primeiro, o governo brasileiro vai ser o maior investidor. Então, ele vai tirar, né, dali do dinheiro dos impostos, da contribuição pública, é o governo brasileiro que vai investir. Tá? Então, você tem um investimento estatal grande. Mas não só isso. Tá? Você tem também empresas estrangeiras, tá? Que, claro, interessadas no lucro que vai ser gerado a partir dessas empresas que vão ser criadas, dessa exploração que vai ter aqui na região, né, vão se associar aos projetos que são formulados pelo governo. Veja bem, tá? Os projetos são formulados pelo governo, não pelas empresas estrangeiras. O que acontece nessa parceria aqui, né, é que as empresas estrangeiras entram com capital para somar com o capital do governo brasileiro. E daí, né, tirar esses projetos do papel e fazer com que eles existam na realidade. Mas os projetos, eles nascem dentro do governo federal, não de empresas estrangeiras que vão se instalar aqui. Elas vêm investir, né, para tirar o lucro junto com o governo brasileiro ali a partir da produção, né, a partir da instauração desses projetos. Tá? E qual seria a mão de obra utilizada para viabilizar esses projetos? Sim, aí você pode pensar, as pessoas que moram na região, né? Afinal de contas, os trabalhadores estão aqui, a Amazônia tinha pessoas morando, né? Então, claro que serão as pessoas. Pois é, né? Acontece que o governo vai estimular de novo, outra vez, mais uma vez, porque ele não se cansa, tá? A migração em massa para a região, tá? Por quê? Porque você ainda tem a ideia da Amazônia como vazio demográfico, meu bem. Tá? Então, mesmo que você tenha tido incentivo para a imigração lá na época da Segunda Guerra Mundial com os soldados da borracha, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, até no primeiro governo do Vargas, né, quando ele começa a incentivar para montar as primeiras colônias agrícolas, você já tem esses nordestinos vindo para cá. Depois os soldados da borracha, né? Então, o governo está sempre incentivando as pessoas a virem para a região. Tá? Não foi diferente aqui. Ele vai continuar incentivando as pessoas a virem para a região. Tá? Então, mas agora, não só nordestinos, pessoas de outras regiões também vão vir para cá e vão se concentrar principalmente, né, nos locais onde você tem essas empresas, né, a construção da hidrelétrica, onde você tem essas empresas de agronegócio, enfim, essa parte aí, né, da região amazônica, que fica ali mais ou menos no sul, sudeste da região, onde eles vão se concentrar. Tá? Como que o governo vai fazer para estimular essas pessoas a virem para cá, para trabalhar nesses grandes projetos, para trabalhar na abertura de rodovias? Como que ele vai fazer isso? Usando, né, a propaganda. E aí, dentro da propaganda, ele vai usar alguns slogans, né, para convencer as pessoas a virem para cá, né? Se você prestar atenção, né, um slogan, ele transmite uma mensagem importante, profunda, inclusive, numa frase pequenininha, né? E essa era a ideia. Quando o governo federal ele cria esses slogans para se referir à região amazônica, era como se ele estivesse tentando retratar a Amazônia para o resto do país e retratar as necessidades, né, que se tinham que essas pessoas viessem para cá trabalhar, né? Vender uma ideia, é para isso que serve. Então, esses slogans eles serviam para vender uma ideia sobre a região amazônica para as outras pessoas. Nem sempre essa ideia era 100% verdadeira, tá? Mas era aquilo que o governo queria e precisava para aquele momento. Então, primeiro slogan que a gente tem aí, Amazônia do Progresso, tá? O que significa esse slogan? É uma tentativa de chamar a atenção, né, para que a região amazônica ela vai deixar de ser uma região atrasada e vai passar a ser uma região desenvolvida a partir, né, desses projetos que serão instalados aqui. Então, as pessoas que viessem para cá trabalhar,
elas realmente seriam beneficiadas com esse progresso, porque agora a Amazônia ela não seria mais a Amazônia atrasada, a Amazônia do período colonial, a Amazônia, né, não moderna. Muito pelo contrário, agora ela seria a Amazônia do progresso. Então, quem quisesse fazer parte desse progresso era só vir trabalhar e ia conseguir, tá? Outro slogan que também era muito vendido na época, né? A ideia de Amazônia, celeiro do mundo. Esse aqui está bem ligado à ideia lá do agronegócio, tá? Por que isso? Porque, lembra, se tinha a ideia, né, a proposta de que a Amazônia também se desenvolvesse na agricultura e na pecuária. Portanto, ela seria o celeiro do mundo, ela seria também o lugar onde você teria uma produção, né, de matéria-prima, de alimentos muito grande para sustentar até o mundo, se fosse necessário. Claro que isso é propaganda, tá, gente? Você vai ter aqui o tom do exagero. Mas essa é a ideia. Aqui você incentivaria as pessoas que tinham interesse em investir em agronegócio, em agricultura, para vir para cá, para a região. Ah, esqueceram de falar que o solo da região não era tão bom assim para essas coisas, mas enfim, deixe quieto. Integrar para não entregar. Esse aqui é bem próximo, né, daquilo que a gente conversa desde lá do 7º ano, quando falou sobre a importância da ocupação da região, que é o lance de proteger, né? Então, você integra a região, e aqui está muito ligada à ideia da construção, né, da abertura das rodovias, das construções de rodovias, que você integra através do quê? Através das rodovias, para não entregar para outros países, para que de repente você não tivesse invasão de fronteiras, perda de território, nem nada disso. Então você integra para não entregar. Assim, quem viesse trabalhar ali na construção das rodovias entenderia que estaria fazendo ali, não só ganhando seu dinheiro, mas também uma contribuição, né, muito importante para a região e para o país, já que estaria trabalhando diretamente na integração da Amazônia, tá? E por fim, aquele que a gente já conhece, que não é mais novidade, né? A Amazônia, que é um vazio demográfico. A ideia, né, de que tem espaço, tem terra, inclusive um que eu não botei aqui, né, mas é um dos slogans que se usava muito na época e que a gente pode dizer que abarca, né, um pouco aqui, é Amazônia, terra sem homens para homens sem terra, né? Essa era a ideia da Amazônia como vazio demográfico. Tá? As pessoas poderiam vir, teria trabalho, teria terra para elas, porque a Amazônia tinha um espaço muito grande, né? Alguns locais bem pouco desenvolvidos e bem pouca gente para trabalhar. Então, se viesse para cá, era, né, enriquecimento na certa. Quem ouve assim até pensa, né? Muito bem. Então, aqui a gente fecha o capítulo 8, tá? Entendendo um pouquinho como que foi, né, esses primeiros planos, essas primeiras políticas para ocupação da nossa região no período dos governos militares, certo? Então, a gente percebe que eles tinham realmente uma política muito rápida, né? E muito com a ideia de trazer a Amazônia, como a visão era muito essa, né, de que a Amazônia ainda estaria no século passado, você deveria trazer a Amazônia para a modernidade. E aí eles foram, se tem uma coisa que tem que se dizer, é que eles foram muito rápidos em começar a colocar esses planos em práticas, tá? Claro que nem todos eles vão dar certo, mas eles foram dando andamento. Então, você tinha aí todo um planejamento para a região. Então, o que a gente pode concluir, né, desde lá da Operação Amazônia até os planos de desenvolvimento? Primeiro, lembrar que os planos para desenvolver a Amazônia, eles não eram exclusividade daqui. O governo federal parou para pensar só na Amazônia. Não, eles eram parte de um plano nacional de desenvolvimento, então um plano muito maior. E aí você tinha para a região esses planos mais específicos, tá? Tanto o primeiro PDA quanto o segundo PDA, eles vão ser projetos instaurados a partir de ordens do governo federal. Então, você percebe que mantém a mesma política ali da Operação Amazônia. Que política é essa, professora? A política centralizadora, interventora e modernizadora. Então, essa política, né, esse olhar, ele não muda, tá? Sobre a região. Essa ideia de que a região amazônica precisa ser arrancada do atraso e vir para a modernidade a qualquer custo, tá?
E neste caso, a gente continua também vendo, né, uma mesma percepção que já existia antes, é que a ideia é que você não tinha trabalhadores suficientes na região e que a migração para cá seria necessária. Então, essa migração ela continua sendo estimulada através do uso de propagandas e agora com a criação de slogans para atrair esses trabalhadores. Do mesmo jeito que lá na Segunda Guerra Mundial, né, o Getúlio Vargas usou lá o lance do borracha para a vitória, né? Então aqui você também tem, só que não ligado à ideia, né, de uma guerra ou de um conflito em si, mas de uma terra de prosperidade e que precisava de pessoas que trabalhassem nela, né, e que quisessem prosperar junto com ela. Então, esse era, no fim das contas, era o fim, né, desses slogans. A proposta era essa, para poder atrair as pessoas. E vai atrair muita gente, viu? Vai atrair gente pra caramba. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós vivemos até hoje consequência dessa migração. Se você já teve a oportunidade de viajar para o sul ou sudeste do estado do Pará, você sabe perfeitamente que as pessoas lá parece que está em outro estado, né? As pessoas elas falam de jeito diferente, elas se comportam de jeito diferente, né? A música, a comida, você percebe e enxerga a influência de outras regiões, né? Minas Gerais, Mato Grosso, Nordeste, né? Mais fortemente naquela região. É o estado do Pará? É o estado do Pará, mas a influência das culturas de outras regiões ali, ela é facilmente vista. E isso é uma consequência desse período aqui, né, em que essa migração foi incentivada. Beleza? Então, olha só. Agora você vai olhar aí na descrição da tua aula, tá? Ver direitinho quais são os exercícios para você fazer, quais as atividades para você fazer, tá? E na próxima aula a gente já começa o capítulo 9, tá? Falando sobre o discurso centralista e o discurso regional. Então a gente vai tentar entender um pouquinho, né, como que era essa visão sobre esses projetos que a gente tratou até aqui, né? Tanto para o governo federal quanto para as pessoas que moravam aqui, né? Ou seja, a população da região amazônica. Beleza? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.